Bom, pessoal, vamos resolver aqueles dois problemas. Eu fiz uma versão anterior, mas como houve um errinho, pode confundir vocês, vou fazer de novo, certo? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o início. Pessoal, é importante que vocês façam esses exercícios, tá? Antes de eu dar a versão final. Vamos se dedicar essa semana a resolver toda a sequência de exercícios. Como a gente já estava nesse embalo de fazer esses campos conservativos, tá? Eu vou fazer esse aqui, depois a gente vai dar uma retornada lá para o início da matéria. E vamos fazendo exercícios ao longo da semana, tá? Lamentavelmente, hoje eu não pude ir à UERJ. Eu nem sei se vou conseguir quinta, porque estou com problema de vista aqui, meu óculos deu problema, eu estou com uma dor de cabeça. Mas vamos lá, não quero deixar vocês sem material, não. Vamos embora. Então é o seguinte, ó. Primeiro problema, tá? A gente vai. Esse exercício é para a gente tentar entender bem o que que significa esse negócio de conservativo. Conservativo onde? O que que afinal é realmente um campo conservativo? Quer dizer, um campo gradiente, né? Então, gente, vamos lá. Olha só, o exercício que foi pedido é esse aqui, ó. A gente considera esse campo F, né? Que tem essa F1 e essa F2, tá? E o exercício pede para a gente determinar o domínio de validade desse campo, né? Ou seja, qual o domínio essas funções aqui existem, né? Ou seja, qual o domínio dessas funções, né? E mostrar também que nesse domínio o campo é conservativo. Então vamos lá. E por último também ele pede o seguinte, né, pessoal? Ele pede para a gente calcular, né, a integral de FDL ao longo da curva gama, onde a curva gama é dada por essa expressão aqui, tá? Com o parâmetro variando de -1 até 1. Então, vamos lá, pessoal. Vamos observar aqui, vamos ver o domínio de validade do campo F, né? Observa aí que o F1, ele só tem sentido como função, né? Se o y, né, for maior ou igual que -1. Vamos ver como é que isso acontece. Repara que o F1, ó, aqui não tem problema, né? 3x2. Aqui é que tem um probleminha, porque a gente não tem raiz de número negativo, tá? A gente tem raiz de número positivo de no mínimo zero, né? Mas raiz de número negativo a gente não tem. Então, essa expressão aqui, um mais y, não pode ser menor do que zero, tá? Então, isso aqui significa que o y ele tem que ser maior ou igual, ou no mínimo igual a -1, tá? O y tem que ser, né, maior e no mínimo igual a -1, tá? Mas olha só. Mas a igualdade vai ter que ser rejeitada para que se evite divisão por zero na F2. Repara, na F2 nós temos x sobre raiz de 1 mais y ao cubo. Essa parte y ao cubo não tem restrição nenhuma, né? A restrição está aqui. Quer dizer, além de a raiz não pode ser negativa, ela também não vai poder ser zero, porque seria divisão por zero, e aí essa função aqui não estaria definida. Então, juntando as duas condições, né, a gente conclui que o domínio de validade desse campo, F, não, nem vem que não tem. É gato querendo pular aqui. Vai para lá, vai para lá. O outro já está ali caçando rato. Vem cá. Era um pouquinho. Vem cá, cá. É, cá. Sossega aí. Não, aqui. Ah, bom, perdão aí pela interrupção felina, né? Vamos lá. Então, pessoal, o domínio D, tá, vai ser os pontos do R2 cujo Y, tá, é maior, estritamente maior do que -1, tá? Então, eu fiz aqui um desenho, né? Aqui o plano XY, né? Aqui o eixo X, né? Y igual a zero. E aqui a reta Y igual a -1. Tá? Então, a parte onde essa função funciona direitinho, né? Onde o campo está definido, é aqui essa parte D, né? Ou seja, todos os pontos acima da reta y igual a -1. Os pontos que estão acima dessa reta. Exclusivamente os que estão acima, tá?
Bom, nesse contexto, pessoal, é fácil verificar que o campo F, tá, é o gradiente dessa F pequenininha aqui. Ah, isso aqui, pessoal, é aquele exercício que a gente fez em sala de aula, né? A gente vai integrar o campo, tal, daquele método que eu ensinei para vocês, e vocês vão calcular aquelas constantes, né? Vão comparar as constantes, tá? Bom, gente, tá aí, ó. Vocês se lembram? Nesse campo aí teria uma constante que só dependeria de y, uma outra constante que só dependeria de x, aí você compara as constantes, papapá, né? Dá isso aí. Tá um caso geral aqui, tá, pessoal? Então, esse potencial, ó, x3 e y4 está perfeitamente definido em qualquer ponto. E esse pedacinho aqui, que tem a raiz de 1 mais y², está definido perfeitamente em D, tá? Então, nessa região D, tá? Eu peço que vocês verifiquem, né, realmente o potencial, tá? É isso aqui. Se você fizer a derivada com relação a x, vai dar o F1. Se você fizer a derivada com relação ao y, vai dar a F2. E vai funcionar tudo às mil maravilhas, tá? Eu deixei aqui uma constante, que se você quiser tira e tal. É sempre bom deixar, porque é uma liberdade que se tem, certo? Bom, então tá aí, ele realmente na região dele é um campo gradiente, tá tudo direitinho. Tá? Ó, vamos pensar uma coisa aqui, no R2 inteiro ele não é gradiente, porque a função potencial não está definida no R2 inteiro, tá, pessoal? Então só na região D, naquela, né, é que o campo está definidinho e o gradiente dele funciona perfeitamente ali. Então, né, vamos observar também que a curva gama, tá, ela se encontra totalmente contida na região D. Você vê isso aqui, né, pessoal? Olha só. Olha para essa expressão aqui, o x não importa, né? O que importa é que é o y. Essa expressão aqui, quando t, certo? É maior, né? Ou quando t aqui é maior, e quando t está entre -1 e 1, essa coisa aqui é sempre maior, tá certo? Do que zero. Então, essa curva gama, ela está, sim, totalmente contida na região D, certo? Então, é aí que a gente pode, né, realmente dizer que a integral é a diferença de potencial com relação ao ponto final e inicial, tá? O ponto inicial é gama de -1, dá 3,1. O ponto final é o gama de 1, que dá 5,1. Fazendo aqui o potencial no ponto inicial e no ponto final, dá esses valores que a gente viu aqui, certo? Ponto inicial, 27 mais 6 raiz de 2, mais 1/4, mais a constante. No ponto final, dá 125, mais 10 raiz de 2, mais 1/4, mais a constante. Fazendo a diferença, né? Tá? Vai dar 98 mais 4 raiz de 2, tá? Então tá aí o resultado da primeiro problema. Agora vamos para o segundo, que ele traz algumas novidades interessantes. Repara que no caso anterior, o domínio D, ele é totalmente conexo, né? Ele é conexo e simplesmente conexo. Ou seja, no caso anterior, vamos voltar aqui rapidinho, tá? Esse domínio D, ele é conexo, ou seja, quaisquer dois pontos podem ser conectados por uma curva contínua, tá certo? Que está totalmente contida no próprio domínio D. Então, ele é conexo. Mais do que isso, ele é simplesmente conexo. Ou seja, toda a curva fechada, né, em D, ou seja, cujos pontos estejam totalmente em D, no seu interior vão encerrar pontos que estão totalmente em D, totalmente contidos em D. Não tem nenhum ponto, tá, dentro de uma curva fechada que não esteja em D. Então, ele é, além de ser conexo, ele é simplesmente conexo. Vamos ver agora esse outro caso aqui. A gente vai ver que esse domínio aqui não vai ser simplesmente conexo. Vamos ver. Repara. Então, vamos considerar o campo G agora, tá? Um campo planar também. O G1, essa primeira expressão dele aqui, é dada por 1, né, menos 2x dividido por y menos x ao quadrado. E a G2 é 1 sobre y menos x ao quadrado. Então, a gente vê o seguinte, não pode divisão por zero, certo? Então, o domínio dessa função g são todos os pontos tais que y menos x, tá certo? É diferente de zero, tá certo? Então, deixa eu explicar aqui. O domínio dele, eu fiz até uma definição, né? O domínio dele, pessoal,
são os pontos do R2, tá? Onde y é diferente de x ao quadrado. Ou seja, são todos os pontos, né, do R2 que não estão, tá, em cima dessa parábola aqui, tá? A parábola y igual a x2, tá? Porque quando y for igual a x2, ela vai dar divisão por zero. Então, o domínio são todos os pontos do R2 que não incluem o traçado dessa parábola, tá? Então, gente, a gente pode ver que o domínio D, ele é constituído pela união de dois subdomínios, né? Esse D1 e esse D2, tá? O D1 são os pontos onde x menos y ao quadrado, tá, são maiores do que zero. E o D2 são os pontos onde y menos x ao quadrado são menores do que zero. Então, aqui embaixo, aqui em amarelo. O D1 está lá em vermelho, ali em cima. E os pontos em cima da parábola, eles, né, não fazem parte do domínio. A função não está definida nesses pontos. Então, repara, pessoal, esse domínio é um domínio que a gente chama de desconexo. Você vê que você tem duas partes que não estão conectadas diretamente, né? Ou seja, se você pegar um ponto em D1 e um ponto em D2, não vai existir uma curva, tá, contida única e exclusivamente em D1, D2, que ligue eles, porque essa curva vai ser obrigatório para essa curva passar através dos pontos da parábola, tá, que não estão no domínio, tá? Então, esse domínio não é conexo, ele é dito desconexo. Ora, pessoal, ele não é conexo e também, né, não pode ser simplesmente conexo. O que é um domínio simplesmente conexo, né? Um domínio é simplesmente conexo quando todas as curvas fechadas possuem somente pontos daquele próprio domínio, né, encerrados no interior da curva. Repara, se eu pegar uma curva fechada aqui, vou fazer aqui para vocês verem. Se eu pegar uma curva fechada, por exemplo, aqui, ó, ela vai conter pontos do domínio, né? Mas vai conter pontos também que não estão no domínio, que estão aqui em cima dessa curva, tá? Então, o domínio D completo, ele não é simplesmente conexo, tá? Ok? Repara, D1 é simplesmente conexo, e D2 também, mas o domínio D1 união com D2 não é, tá? Então, ok? Esse cara aí, ele não é simplesmente conexo, tá? D não é simplesmente conexo. Agora vamos analisar, então, gente, a primeira afirmação aqui que o exercício faz. Ele pede para você, né, considerando o campo e o domínio, né, considerar essas afirmações, ou seja, dizer se elas estão certas ou erradas. Tá? A primeira afirmação vai dizer que G é conservativo e D é simplesmente conexo. Aqui, pessoal, vamos fazer primeiro uma coisa. Isso aqui, quando tem esse Ezinho aqui, é o conectivo, tá? Um conectivo lógico. Então, essa sentença que tem o conectivo ela tem duas subsentenças, tá? A primeira diz que G é conservativo e a segunda diz que D é simplesmente conexo. Repara, para a sentença completa estar correta, cada uma das subsentenças tem que estar correta, tá? Bom, a gente vê que a segunda subsentença já está errada. Ela diz assim, né, que D é simplesmente conexo. Não é simplesmente conexo, porque nem conexo ele é. Tá? Para ser simplesmente conexo, antes de tudo tem que ser conexo. Tá? Então, você vê que não preciso nem analisar aqui se ele é conservativo ou não. Essa segunda parte aqui, tá, já está errada. Esse domínio D não é simplesmente conexo. Porque nem conexo ele é desconexo, ele é formado pelos subdomínios D1 e D2, tá certo? Que não tem nenhuma interseção entre si. Então, gente, vamos lá. Então, a primeira pergunta está errada, tá? Ela não é verdadeira, porque a segunda subsentença dela, né, é falsa. D não é simplesmente conexo. Então, vamos, em resumo aqui, né? A gente pode ver aqui, ó, D não é, tá? Vamos ver aqui, a 1 está errada. D não é simplesmente conexo. Como repetindo mais uma vez, nem conexo ele é, certo? Bom, agora vamos analisar, pessoal, a segunda subsentença, tá? Foi aqui eu me embaralhei, eu falei certo, mas escrevi errado aqui. Então, fazendo de novo esse vídeo para
corrigir isso aí, senão vou embaralhar vocês. O aluno, né, fica bastante inseguro quando o professor é confuso. Então vamos lá. Então a segunda diz que G não é conservativo, a gente vai avaliar isso aqui, tá? E diz que D também não é simplesmente conexo. Bom, essa segunda aqui é verdade, tá? A gente já acabou de ver no outro caso, D realmente não é simplesmente conexo, tá? Ele é desconexo. Então essa segunda parte aqui está certa, tá? Ele não é simplesmente conexo. Vamos ver se essa daqui também está certa. Ou seja, se G realmente não é conservativo em D. A gente vai ver que sim, G não é conservativo em D. A gente vai ver. Então, realmente, a 2 vai estar como um todo correta, tá? Essa primeira parte é correta, ele não é conservativo, e a segunda parte a gente já viu que ele que é correto também, porque ele não é conexo. Então, vamos lá. Para a gente responder se por que ele não é conservativo, a gente tem que ir lá e buscar o potencial dele, né? Aquele método que eu falei para vocês, né? Usando o método de comparar constante, que a gente aprendeu em sala de aula, né? Aquele negócio, faz a integração, compara as constantes, vê se você consegue encontrar constantes tais que as duas expressões aqui no caso sejam iguais, tá? E fazendo isso, gente, a gente obtém esse resultado aqui, ó, tá? X mais logaritmo de y menos x ao quadrado, tá? Agora, repara, essa função que a gente encontrou aqui, g, ela só está definida em D1, ou seja, naqueles pontos que estão no plano xy acima, né, do traçado da parábola y igual a x2, tá? Ele não, essa função g não vale em D2, porque em D2 esse número aqui é negativo, tá? E se esse número é negativo, o logaritmo não existe. Logaritmo de número real não pode ser negativo, tá certo? De fato, nem zero, né? Ele tem que ser positivo, estritamente positivo. Então, vamos lá. É, então, a 2 está correta, assim, tá certo? Ó. G não é gradiente em D, claro, porque na região D2, isso aqui não vale. Então, esse potencial não tem validade na região D completa, só tem na região D1. Mas, mas o domínio de validade que a gente avaliou é o D completo, né? Então, realmente, ele não pode ser um campo gradiente em D, porque ele nem sequer está definido em D2, que é uma sub-região de D. E como ele não é simplesmente conexo, a sentença 2 toda está correta, tá? Então, mais uma vez, né? G não é gradiente em D e D não é simplesmente conexo. Portanto, a sentença 2 está correta. Está correta. Vamos para a sentença 3. Bom, agora a gente deve observar, gente, tá? Que se você restringir, tá, o campo G ao subdomínio D1, então nesse caso G é gradiente, ou seja, G é conservativo. Tá? Aqui na parte D1, aqui acima da parábola, tudo funciona direitinho. Tá? O campo realmente é o gradiente de um potencial G que a gente mostrou aí, tá? E aqui em cima ocorre tudo ok. Então, repara, se esses pontos 0,4 e 0,1 estão inteiramente aqui em cima, qualquer curva unindo os dois, né? O trabalho vai ser a diferença de potenciais. Aí ele pergunta aí, né? Se G 0,4 menos G de 0,1 é o log de 4. É verdade, sim, porque G de 0,4, você pode ver imediatamente aqui, né? É precisamente logaritmo de 4. E G de 0,1 é log de 1, que é zero. Então, um menos o outro dá log de 4. Portanto, a 3 está correta. Então, vocês podem ver, né, a diferença aí entre os dois casos. Tá? O primeiro caso era um domínio único, tá? Ou seja, não tinha subdomínios, ele era simplesmente conexo. No segundo caso, ele não era nem conexo, quanto mais simplesmente conexo. Então, e o potencial só tinha validade num pedaço, no pedaço D1, tá? Então, tá aí explicado toda a malandragem aí do potencial, tá? Então, ok, vou postar o vídeo agora, espero que agora não tenha nenhum erro mais. Valeu, um abraço.